Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores e mais um vídeo a respeito da retenção seminal, o milagre da castidade. Antes de começar o vídeo, quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo. O pessoal que ainda não se inscreveu, mas consome conteúdo, eu convido-os a se inscreverem, porque essa é uma forma de me motivar cada vez mais a continuar produzindo conteúdos para vocês. Também quero agradecer grandemente ao pessoal que está realizando a compra do livro. Para você que ainda não comprou, eu convido vocês a realizar essa compra para que você adquira cada vez mais conhecimento e se mantenha cada vez mais firme na jornada da retenção seminal. Porque o começo é extremamente difícil, mas durante a jornada, quando você se acostumar, o seu corpo se adaptar a esse estilo de vida novo, você só vai ter a ganhar. Você vai colher os frutos do sofrimento que vai surgir na tua vida no começo da jornada, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é a respeito de como o Cairo descobriu a retenção seminal. Como eu descobri a retenção seminal. Veja bem, há 4 anos atrás, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu estava viciado em diversos comportamentos degenerados e aquilo estava me fazendo muito mal. Estava passando por momentos de ansiedade, depressão, muita crise de pânico. Inclusive eu vou gravar um vídeo, talvez, quem sabe, vamos ver, mais pra frente a respeito de como foi essa minha libertação. Ok? Então, nesse período eu estava passando por um momento muito difícil, daí eu decidi me libertar. Não tinha outra escapatória, eu tinha que me libertar daquilo porque eu estava muito mal, com pensamentos negativos, daqueles bem negativos, se é que vocês me entendem. Daí eu sei que eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe. Só que 2 dias antes de começar a ir para a igreja, eu tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador para buscar a libertação, me livrar de todo aquele comportamento degenerado em que eu estava inserido. Daí eu comecei a ir para a igreja e comecei a buscar me purificar em todas as áreas da vida. Até porque eu tinha fumado durante 10 anos, bebia demais, era extremamente promíscuo, extremamente luxurioso, degenerado. Que é aquele estilo de vida que muitos se comportam da mesma forma. Aquele estilo de vida matrixiano, iludido, submerso e inconsciente nesses comportamentos de defeitos de caráter. Ok? Daí eu comecei a ir para a igreja nesse período. E na medida que eu comecei a ir para a igreja e tal, indo quase todos os dias, eu basicamente conheci uma garota lá. Lá vem mais uma história do Cairo a respeito de mulheres. Conheci uma garota, na verdade 2 garotas, muito bonitas lá da igreja. Elas cresceram na igreja e tudo. E eu comecei a sentir atração por uma delas. E a outra começou a sentir atração por mim. Então uma estava atraída por mim, mas eu estava atraído por outra garota. Eu me senti basicamente o Peter Parker. O Peter Parker do filme do Homem-Aranha 1, em que ele gostava da Mary Jane, mas a moça que realmente gostava dele era a vizinha dele, a Lourinha. Eu estava nesse mesmo estado. Eu gostava de uma garotinha, comecei a me atrair por ela, mas quem realmente gostava de mim era a outra, que eu não dava tanta bola. Só que sempre que eu entrava em contato com elas, mano, meus pensamentos começavam a ficar extremamente luxuriosos, eu ficava extremamente excitado quando entrava em contato. O que de certa forma é natural, mas no estado em que eu estava, por estar muito luxurioso, era algo extremamente grave, perigoso, entendeu? Algo extremamente degenerado, muitos pensamentos sexuais. E eu ficava incomodado com aquilo, porque eu queria desenvolver uma conversa, eu queria saber se tinha como eu conseguir desenvolver uma conversa sem aquela emoção luxuriosa. Ter uma conversa numa boa, e eu não estava conseguindo. Sempre que eu chegava perto delas, eu ficava muito excitado, ou quando elas chegavam perto de mim, ou simplesmente quando elas me tocavam, triscavam em mim, de alguma forma eu começava a ficar muito descontrolado. Eu não demonstrava por fora, mas por dentro eu estava agoniado, maluco, entendeu? Daí um belo dia eu falei, rapaz, deve ter alguma forma de resolver esse problema. Já estava na igreja, já estava me distanciando lentamente do vício em bebida, do vício em promiscuidade, do vício em cigarro, do vício em substâncias ilícitas que eu consumia demais. E daí eu entrei no site para buscar formas para tentar
me libertar dessa luxúria. E foi aí que eu descobri o NoFap. Quando eu descobri o NoFap, eu fiquei, de certa forma, curioso, assim, rapaz, será que isso realmente funciona, mano? Eu vou fazer o teste. Dizem que tem esses benefícios aqui, que dá pra purificar a mente, tal. Aí eu comecei na jornada do NoFap e uma coisa levou a outra. Lembra que quando você busca um hábito positivo, ele atrai outro hábito positivo, que atrai outro hábito positivo? Pois é, eu comecei a praticar o NoFap, só que eu comecei a cair constantemente. Passava 2, 3 dias, me masturbava. Passava mais 2, 3 dias, caía novamente. Passava uma semana, caía novamente. E só que assim, eu ficava um pouco frustrado, mas ao mesmo tempo eu me sentia... Eu não desanimava tanto. A real era essa, eu me sentia frustrado, mas eu não desistia. Passava uma semana, até que um dia eu passei mais ou menos 10 dias. Aí eu pensei, poxa, se eu consigo passar 10 dias em estado de NoFap, sem masturbar, sem assistir conteúdo... Eu já tinha parado de assistir conteúdo adulto, mas questão de masturbação era muito difícil pra mim. Aí eu pensei, poxa, se eu consigo passar 10 dias, eu consigo passar mais 10. E daí eu comecei a conseguir, através da implementação de bons hábitos, porque eu comecei a praticar exercício, comecei a correr de manhã e eu comecei a me sentir uma melhora. Logo, eu não necessitava tanto daquele refúgio dopaminérgico, aquele prazer dopaminérgico proporcionado pela masturbação. Então eu fui reduzindo, fui conseguindo controlar. Então passei 10 dias, passei 20 dias, comecei a me sentir melhor. E na medida que eu ia consumindo esses conteúdos, eu ia melhorando. Até que chegou um ponto em que eu descobri a retenção seminal. Por acaso, né? Acaso. Na verdade não foi acaso. Aí você vai procurando até que vai surgindo as oportunidades de melhorias. E quando eu conheci a retenção seminal foi em inglês, porque eu gostava de consumir muito conteúdos de NoFap, só que os vídeos gringos, porque aqui no Brasil, há 4 anos atrás, não tinha tantas pessoas que falavam a respeito desse assunto. Daí eu assistia muito conteúdo gringo, com legenda e tudo, para aprender. Eu gostava de assistir vídeos com legenda, até que eu descobri a retenção seminal, porque a retenção seminal na gringa, ela é bem conhecida. Existem pessoas com canais com milhões de inscritos que falam a respeito da retenção seminal, diferente daqui do Brasil. Talvez porque aqui o pessoal seja mais promíscuo, seja mais inconsciente, mais dominado pela Matrix, logo eles não têm conhecimento a respeito desse assunto. Então eu descobri a retenção seminal nos canais gringos e comecei a consumir. Aí foi um divisor de chaves, porque eu comecei a sentir uma melhora e eu pensei, poxa, eu tô me sentindo tão bem, cara, desse jeito, vou praticar a retenção seminal ao invés do NoFap. Porque eu estava meio que interessado com aquelas meninas, mas eu sabia que se eu me envolvesse, aí eu teria que me casar, e eu não queria me casar. A real é essa, eu não estava querendo me casar, porque as meninas eram de igreja, elas cresceram lá no templo, né? E elas tinham essa cultura de envolvimento, vai ter que casar o mais rápido possível. Geralmente pessoas da igreja, eles casam muito rápido, né? Daí eu não estava muito afim de casar, eu também fiquei naquela de querer me envolver por conta disso. Resumindo, no caso dessas meninas, a gente ficou lá, eu conheci elas, fiquei lá me envolvendo com elas, mas não cheguei a me envolver fisicamente com nenhuma delas, não cheguei a ficar com nenhuma delas. E no final das contas, uma delas, a que eu era interessado, ela se casou, e a que gostava de mim, mas eu não demonstrava tanto interesse, ela está namorando hoje em dia. Isso foi há 4 anos atrás, hoje ela está namorando. Inclusive ela treina na mesma academia que eu. E ela está extremamente bonita. Ela sempre foi bonita, agora está muito mais bonita. É, meu amigo. Pois é. Fiquei interessado em um, acabei vacilando. Mas não digo que seja um vacilo, porque se eu tivesse me envolvido, talvez eu estaria casado, não teria praticado NoFap, estaria em um outro estilo de vida. Até mesmo pode ser que eu estaria escravizado pela Matrix. Com a família, tendo filho, trabalhando naqueles empregos, me forçando, sendo obrigado a trabalhar em empregos que eu não queria para poder sustentar a família. Enfim, agora voltando para a retenção seminal. Continuei consumindo a respeito dos conteúdos da retenção seminal, conteúdos extremamente edificantes, comecei a implementar novos hábitos e fui melhorando, aí, mas mesmo assim às vezes eu recaía. O que é natural, né? No começo é uma luta, é uma batalha espiritual extremamente complexa e difícil. Passei um mês, caí, passei 2 meses, caí novamente, mesmo sentindo aquela sensação boa, todos os benefícios da retenção seminal,
Mas mesmo assim eu caía, porque algumas vezes a pessoa acaba fraquejando, ficando um pouco carente. Também porque era recente a minha mudança de comportamentos, porque eu estava extremamente degenerado. De um dia para o outro eu comecei a ir para a igreja, eu querer mudar tudo. É muito difícil, porque o teu corpo ainda está acostumado com aquele estilo de vida anterior. Então a minha mente começava a ficar relembrando todas aquelas cenas de luxúria com quem eu me envolvi, as festas que eu participava, entendeu? Eu ia para muita festa eletrônica e bebia demais e vivia igual um maluco, alucinado, entendeu? Então, como era recente, a minha mente ainda estava mais voltada para aqueles comportamentos e eu não tinha ainda força suficiente para realmente me libertar desses vícios. No caso da bebida e tudo, foi muito mais fácil do que a luxúria, para você ter uma ideia. Eu consegui ficar 1 ano sem beber, tranquilo. Não tranquilo, mas eu consegui ficar 1 ano sem beber, sem fumar. Quer dizer, o cigarro eu parei de fumar totalmente. Drogas ilícitas também. Na questão da bebida, eu passei ainda alguns períodos bebendo esporadicamente. Um amigo meu se formou. Eu viajei para tal lugar e bebia em ocasiões especiais. Mas na questão da luxúria, para mim, a luxúria é o vício mais demoníaco que existe. Não o vício, a luxúria em si, mas a pornografia e a masturbação são vícios mais demoníacos que existem. E a luxúria é a emoção mais perigosa que o homem pode sentir. Por isso que eu entendo vocês muito bem quando vocês estão em longas streaks e acabam recaindo. Porque realmente é muito difícil você controlar a luxúria. Porque ela é sorrateira. Ela sabe quando você está em um estado de fraqueza, quando você fica carente de vez em quando, ela vai se aproveitar de você. Esses pensamentos vão se aproveitar, essa vozinha da luxúria vai querer se aproveitar de você, principalmente nos momentos em que você está mais debilitado, meio carente, entendeu? Muitas vezes você está andando pelo mundo matrixiano, vê algumas pessoas andando de mãos dadas, se beijando, porque a Matrix sempre vai começar a colocar isso. Perceba que quando você está carente, você vai começar a ver constantemente no teu dia a dia pessoas se amando, pessoas andando de mãos dadas, o casalzinho se beijando, no restaurantezinho, trocando carícias, sorrindo um para o outro, porque isso são ilusões. É a Matrix colocando todas essas formas na tua frente para você ficar cada vez mais carente e a luxúria se aproveitar dessa situação, para que você acabe se comportando como a maioria dos matrixianos. Então são tentações, ok? Isso é um assunto meio complexo, mas eu vou gravar um outro vídeo a respeito dessas armadilhas matrixianas. Então, na questão da retenção seminal, foi basicamente isso. Eu conheci o NoFap porque eu queria dessexualizar a minha mente para que eu pudesse conversar naturalmente com as duas meninas da igreja. Aí tá vendo? Tudo por causa de mulher o homem faz, né, bicho? É impressionante. Mas valeu a pena. Foquei na mulher para tentar me dessexualizar, para poder me envolver com ela, e acabei melhorando e descobrindo o NoFap. E, consequentemente, descobri a retenção seminal. E simplesmente comecei a ficar apaixonado, fiquei impressionado com a retenção seminal, comecei a assistir vídeos demais, até hoje eu assisto vídeos, 4 anos se passaram quase, e até hoje eu continuo assistindo vídeo, todo santo dia eu assisto vídeos da retenção seminal, porque é algo que eu realmente gosto. E eu utilizei todo esse conhecimento e uma área que eu gosto, que é a retenção seminal, e comecei a produzir vídeos, por que não? Por isso que eu falo para vocês buscarem descobrir o que você realmente gosta e transformar isso em um negócio ou então em algo que possa ajudar outras pessoas, que de certa forma também é um negócio, ok? Então até hoje, 4 anos se passaram quase e eu continuo consumindo conteúdos. Todos os dias eu assisto, busco ajudar vocês, porque eu sei que é extremamente difícil você conseguir se manter na jornada, principalmente no começo, mano. Nossa, passei quase 1 ano e meio mais ou menos, caindo, levantando, caindo, levantando e caindo. 1 ano e meio, para você ter noção. Passava alguns meses, sentia benefício, atração de mulheres, bem-estar, paz de espírito, tudo, mas mesmo assim, uma hora ou outra eu acabava caindo. E hoje em dia eu tenho que continuar me vigiando, todos os dias, vigiando e orando, porque é tentação o tempo todo, mano. É tentação o tempo todo, a gente vive nesse mundo de ilusões, para não falar palavras mais pesadas, mas esse mundo de ilusões é o tempo todo tentando o cara, para manter o cara numa baixa frequência. Então não pense que hoje em dia é 1000 maravilhas, igual eu demonstro nos vídeos. Realmente eu me sinto muito bem, muitos benefícios, mas as tentações nunca acabam. Todos os dias você tem que vigiar e orar, porque senão você cai. Digo por experiência própria, porque são 4 anos de muito estudo, muito consumo de conteúdos, leituras, livros, tudo, produzindo conteúdos para vocês.
E eu sei o que é difícil, meu amigo. Eu sei como é complicado e eu entendo vocês muito bem. E por isso eu estou aqui, sendo um instrumento de Deus, porque nada é para a minha honra, e sim para a honra e glória do louvor do Altíssimo. Tudo é para Ele. E eu estou aqui para ajudar vocês. Inclusive eu gosto demais quando vocês realizam comentários nos vídeos, porque assim eu posso ler todos eles e buscar ajudar vocês da melhor forma possível. Ok? Então basicamente, resumindo, foi assim que eu consegui descobrir a retenção seminal. Através de conteúdos gringos, hoje em dia eu consumo alguns conteúdos brasileiros, e é extremamente interessante, é incrível. Conheci muito a respeito de eletromagnetismo, física quântica, porque uma coisa começa a atrair outra. Descobri o NoFap, depois descobri retenção seminal, depois descobri física quântica, depois descobri espiritualidade, sexualidade, diversos livros a respeito desse assunto, que todos eles complementam a retenção seminal. Por isso que eu utilizo várias formas de explicar para vocês a respeito dos benefícios e acontecimentos da retenção seminal que surge no momento que você começa a trilhar esse caminho, ok? Eu falei de uma forma bem resumida a respeito das meninas, a respeito de tudo isso, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e eu precisaria não só de um vídeo, mas de vários vídeos para contar a respeito de tudo que ocorreu na minha vida. Porque eu falei aqui, mas foi extremamente difícil, mano. Estava passando por um momento... Passei mais de um ano com crises de ansiedade, com crises de pânico, depressão severa, profunda. Tive que tomar uns 3 primeiros dias, tomar remédio para poder conseguir dormir, porque eu estava muito mal, porque para mudar de um estilo de vida para o outro, do estado em que eu me encontrava, era extremamente difícil, mano. Entende? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Quem sabe, talvez. Vamos ver se eu vou contar um pouco a respeito da minha vida. Mas é isso. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Tudo de bom na vida de vocês. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode falar comigo. Vou começar a deixar até uma forma de vocês conversarem comigo de uma forma mais individual, porque assim eu posso ajudar vocês, tá bom? Porque eu sei que é difícil, eu sei como é complicado no começo, eu sei como é tentador a luxúria, enganadora e sorrateira. Ok, meus irmãos? Tudo de bom na vida de vocês. Vai dar tudo certo, estou torcendo pelo progresso e evolução de cada um, ok? Até a próxima, se Deus nos permitir.